Talvez o que esteja te sufocando nem seja o que você perdeu, mas sim o que você ainda se recusa a soltar de uma vez por todas, porque perder dói. Claro que dói. Mas insistir no que já terminou cria um cansaço com um peso diferente, um peso constante. Uma tensão que não vai embora nem quando você ora, nem quando tenta se convencer de que ainda vale a pena lutar. No fundo, você sente. Aquilo já não tem a mesma vida, já não flui, já não responde. E mesmo assim, suas mãos continuam ali apertadas, como se soltar fosse o mesmo que fracassar. O problema é que a gente aprende que fé é insistência, que perseverança é virtude, que desistir é sinal de fraqueza. Só que ninguém fala sobre o momento em que continuar pode virar desobediência silenciosa. Ninguém fala sobre o risco de chamar apego de espiritualidade. Saul viveu isso. 1 de Samuel, capítulo 15, versículos do 22 ao 23. Ele recebeu uma direção clara. Deus havia encerrado algo, mas Saul decidiu preservar parte do que deveria ser eliminado. Ele tentou justificar, tentou dar aparência espiritual à sua escolha, só que obedecer pela metade ainda é desobedecer. E manter vivo o que Deus mandou encerrar sempre vai gerar conflito. Não é sobre rejeição, não é sobre punição, é sobre desalinhamento. Talvez você esteja aí, tentando sustentar uma relação que já perdeu propósito, um projeto que já perdeu direção, uma versão antiga de si mesmo que já não cabe mais na fase que Deus está construindo. E quanto mais você tenta ressuscitar aquilo, mais pesado fica, mais confuso, mais desgastante, porque o céu não sustenta o que já foi finalizado. E isso mexe com o orgulho, mexe com o medo de parecer fraco, mexe com a sensação de eu investi tanto nisso. Mas investimento não transforma algo encerrado em algo eterno. Tempo aplicado não obriga Deus a manter ciclos abertos. Existe uma diferença profunda entre lutar por algo que Deus mandou proteger e insistir em algo que Ele já pediu para liberar. Uma nasce da confiança, a outra nasce do medo. Medo de recomeçar, medo de admitir que acabou, medo de ouvir o silêncio depois que você soltar. Só que continuar segurando também tem um preço. E ele aparece no corpo cansado, na mente sobrecarregada, na fé que começa a ficar confusa. Porque dentro de você existe um conflito. O espírito tentando conduzir para frente e você tentando puxar para trás. Soltar não é desprezar o que foi vivido. Não é apagar a história, é reconhecer que cumpriu o papel, que teve seu tempo, que fez sentido enquanto precisava fazer. Mas já não faz mais. E quando você insiste em manter algo que Deus já encerrou, a paz começa a desaparecer. Não porque Deus se afastou, mas porque você está tentando permanecer onde Ele já não está mais operando da mesma forma. Talvez o cansaço que você sente não seja batalha espiritual. Talvez seja resistência emocional. E isso precisa ser encarado com coragem. Aproveito rapidinho para te lembrar a considerar se inscrever no canal e deixar um like. É simples, mas muito significante para nós. Essa resistência que você sente não parece rebeldia, parece zelo, parece compromisso. Parece aquela voz interna dizendo, eu não posso desistir assim, e é exatamente por isso que confunde tanto, porque ninguém acorda querendo desobedecer a Deus. Pelo contrário, a gente quer acertar, quer fazer o certo, quer ser fiel até o fim. Só que fidelidade não é apego cego e responsabilidade espiritual não é carregar tudo até quebrar por dentro. Dentro de você existe uma culpa silenciosa só de imaginar soltar. Uma sensação de que abandonar isso seria trair a própria fé. Como se Deus estivesse medindo sua perseverança pelo tempo que você aguenta sofrer. Só que sofrimento prolongado não é medalha espiritual. O sábio escreveu algo que quase ninguém gosta de aplicar na prática.
Eclesiastes, capítulo 3, versículos do 6 ao 8. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Não é poesia bonita, é confronto. Porque admitir que existe tempo de lançar fora exige maturidade. Você pode estar chamando de fé o que, na verdade, é medo de encarar o vazio depois do fim. Medo de não saber quem você será sem isso. Medo de ouvir perguntas que você ainda não sabe responder. Então você segura, porque enquanto segura, pelo menos existe algo nas mãos. Só que mãos ocupadas não significam propósito ativo. Responsabilidade espiritual não é manter vivo o que Deus já deixou morrer. É discernir quando a estação mudou. E mudança raramente vem com placa luminosa explicando tudo. Vem com incômodo, vem com perda de paz, vem com aquela sensação persistente de que você está forçando algo que antes fluía. O problema é que soltar exige confiança real. Não aquela confiança falada, cantada, postada, confiança prática, confiança que aceita ficar sem garantias por um tempo, e isso mexe com o controle. Controle da segurança, mesmo que seja uma segurança falsa. Você prefere o conhecido que dói do que o desconhecido que pode curar. Porque pelo menos o conhecido você já sabe como funciona, já sabe onde machuca, já sabe como sobreviver. O novo ainda não tem roteiro, mas insistir não muda o ciclo, só prolonga o desgaste. Existe algo muito sério nisso. Quando Deus encerra uma fase, continuar preso a ela começa a atrasar aquilo que Ele já está preparando adiante. Não como punição, como consequência natural. Não dá para caminhar segurando o passado com as duas mãos. E o mais honesto que você pode fazer hoje é parar de romantizar esse peso. Isso não é cruz, isso é apego. A cruz que Deus entrega traz propósito. O apego só traz exaustão. Talvez o Espírito já tenha sussurrado mais de uma vez que acabou. Talvez você tenha sentido aquele desconforto que não sai, só que você abafou, chamou de ataque, chamou de prova, chamou de fase difícil. Só que no fundo você sabe, e admitir isso não te faz fraco, te faz maduro. Essa tentativa constante de trazer de volta o que já perdeu vida vai sugando por dentro de um jeito silencioso. Ninguém vê. Quem está de fora até acha que você é forte, persistente, determinado. Só você sabe o quanto isso está custando. A energia que não volta, a alegria que não aparece mais, a sensação de estar sempre tentando recuperar algo que já não responde. Relacionamentos que já não têm verdade, sonhos que já não carregam o mesmo brilho, versões antigas de você mesmo que já não combinam com quem você está se tornando. E mesmo assim, uma parte sua continua insistindo, só mais um pouco, talvez dê certo. Davi enfrentou algo que ninguém deseja viver. O filho adoeceu, ele jejuou, chorou, clamou, lutou enquanto havia possibilidade, mas quando a notícia veio, ele fez algo que parece duro demais para quem não entende. Levantou, se lavou e seguiu. 2 de Samuel, capítulo 12, versículos do 20 ao 23. Enquanto havia chance, ele buscou. Depois que Deus encerrou, ele aceitou. Isso não é frieza, isso é discernimento. Você pode lutar enquanto existe direção para lutar, mas depois que o céu fecha aquele capítulo, continuar tentando negociar com o inevitável só aumenta a dor. Não é falta de amor, não é indiferença, é maturidade espiritual. O problema é que despedidas reais exigem luto, e luto ninguém quer sentir. Então, você prefere manter algo em estado artificial, como se estivesse respirando por aparelhos emocionais. Nem vive plenamente, nem deixa morrer de vez. Fica nesse meio termo cansativo. Só que aquilo que Deus sepulta não foi para te punir. Foi para te proteger. Nem tudo que termina é derrota. Algumas coisas acabam porque já cumpriram a função. Outras acabam porque, se continuassem, iriam te ferir mais do que ensinar. Aceitar isso dói no orgulho.
dói no apego, dói na memória do que já foi bonito. Mas prolongar artificialmente também dói, e dói todos os dias. Talvez você esteja preso à lembrança do que aquilo representava, não ao que aquilo realmente é hoje. E a diferença entre passado idealizado e presente real precisa ser encarada com honestidade. Forçar recomeços onde Deus não soprou vida nova cria desgaste espiritual. E desgaste contínuo vai minando a fé, não fortalecendo. Porque você começa a achar que Deus não está respondendo, quando na verdade Ele já respondeu encerrando. O silêncio depois do fim parece cruel. Parece abandono, mas pode ser apenas espaço sendo aberto para algo que ainda não foi revelado. Davi entendeu que não adiantava permanecer prostrado diante de algo que não voltaria. Ele não perdeu a fé, ele ajustou a postura. E talvez o ajuste que você precisa fazer não seja lutar mais, seja aceitar. Aceitar que aquilo teve seu tempo, que marcou sua história, que ensinou o que precisava ensinar, mas que não caminha com você daqui para frente. Carregar o que Deus já sepultou transforma a memória em peso. E você não foi chamado para viver carregando peso morto. O desconforto de perceber que uma porta foi fechada sem aviso mexe com algo profundo. Não é só sobre mudança, é sobre perder o chão conhecido. Sobre acordar e entender que aquele caminho que parecia certo simplesmente não está mais disponível. E ninguém gosta dessa sensação de ser redirecionado quando já estava acostumado com a rota. Você cria planos, organiza expectativas, imagina como as coisas vão continuar. De repente, interrupção, silêncio, bloqueio, e a primeira reação quase sempre é insistir. Bater de novo, forçar mais um pouco, orar pedindo para Deus reabrir exatamente aquilo que Ele decidiu encerrar. Só que nem toda porta fechada é ataque. Algumas são proteção. Paulo viveu isso de um jeito muito claro. Ele tinha intenção de seguir pregando em determinada região, mas foi impedido. Não por falta de fé, não por erro. O texto diz que o Espírito não permitiu. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 6 ao 10. O plano era bom, a intenção era correta, mesmo assim houve bloqueio, e aquilo que parecia frustração virou direção. O que machuca não é só o fechamento, é não entender na hora, é não receber explicação detalhada. Deus não faz reunião para justificar decisões, Ele conduz, e condução exige confiança. Zona de conforto não significa lugar ruim. Às vezes é até um lugar que funcionou por muito tempo. Só que funcionar ontem não significa servir para sempre. Crescimento quase sempre exige ruptura com o que já estava estabilizado. Você pode estar tentando manter algo porque era previsível, porque ali você sabia como agir, sabia como sobreviver, sabia como lidar. O novo exige aprendizado, e aprendizado traz insegurança. Só que permanecer onde Deus já não está direcionando cria estagnação. A frustração de não ter controle pode gerar revolta silenciosa. Por que agora? Por que desse jeito? Perguntas legítimas, mas perguntas não mudam a estação. Quando Paulo recebeu a visão do varão macedônio, tudo fez sentido depois, não antes. Depois, a clareza veio caminhando, não parada. Talvez o que você está chamando de perda seja redirecionamento. Talvez o fechamento não seja rejeição, mas ajuste fino. Só que ajuste dói. Ajuste desmonta estruturas antigas. Confiar quando tudo está claro é fácil. Confiar quando o cenário mudou sem aviso é maturidade. E maturidade espiritual não se constrói mantendo portas arrombadas. Se constrói discernindo quando o Espírito está dizendo, não é mais por aqui. O incômodo que você sente pode não ser oposição. Pode ser deslocamento. Deslocamento de fase, de ambiente, de mentalidade.
E enquanto você insiste em permanecer onde Deus já interrompeu, a nova direção fica esperando sua decisão de obedecer. Obediência nem sempre é avançar. Às vezes, é simplesmente parar de insistir. O vazio que fica depois que você solta assusta mais do que o peso que você carregava. Pelo menos o peso era conhecido. O vazio parece incerteza pura. Parece silêncio demais. Parece espaço demais. E espaço demais dá medo. Só que espaço também é preparação. Enquanto suas mãos estavam ocupadas segurando aquilo que já tinha acabado, não havia como receber nada novo. Não cabia, não encaixava. O apego fecha a capacidade de perceber o que está sendo construído adiante. E Deus já falou sobre isso de forma direta. Isaías, capítulo 43, versículos do 18 ao 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Não é apagar a história, é não ficar preso a ela. Você não está sendo chamado para fingir que não doeu, nem para agir como se nada tivesse importância. Está sendo chamado para não transformar o passado em moradia permanente. O problema é que o novo raramente começa com espetáculo. Ele começa pequeno, discreto, às vezes quase imperceptível. E se você continua olhando para trás, não percebe o que já começou a brotar. Desapegar não é abandonar responsabilidade. Não é jogar fora o que foi aprendizado. É reconhecer que a fase cumpriu sua função. É dizer, eu honro o que vivi, mas não fico preso nisso. A pergunta que fica ecoando é simples e difícil ao mesmo tempo. Quem você é sem aquilo que terminou, sem aquela relação, sem aquele projeto, sem aquela identidade antiga? Essa pergunta mexe com o coração porque revela o quanto você associou sua identidade a algo que era só uma estação. Filho de Deus não perde identidade quando perde ciclos. Sua identidade não está naquele relacionamento que acabou. Não está naquele sonho que mudou de formato. Não está naquela fase que ficou para trás. Está naquilo que Deus declara sobre você. E o Pai não termina algo para deixar você vazio. Ele termina para reposicionar. Reposicionamento é desconfortável. Você sente como se estivesse entre uma fase e outra. Nem no que era, nem totalmente no que será. Só que esse intervalo não é abandono, é transição. Transição exige fé prática. Fé que continua caminhando mesmo sem cenário completo. Fé que aceita não entender tudo de imediato. Segurar o que acabou parece segurança, soltar parece risco. Mas permanecer onde Deus já não está construindo é que se torna perigoso. O novo não invade à força, ele espera espaço. E talvez o que esteja faltando na sua vida não seja mais esforço, mais insistência, mais tentativa. Talvez esteja faltando coragem para abrir as mãos. Abrir as mãos dói no começo, depois traz leveza. E leveza também é direção. Seu coração já entendeu o que precisa ser entregue. Não empurre isso para depois. Fique aqui por um instante, sem máscara, sem justificativa. Só você e Deus. Vamos colocar diante dele aquilo que já terminou, mas ainda pesa dentro de você. Senhor, eu chego diante de ti com as mãos apertadas, apertadas em coisas que já perderam sentido, mas que eu tive medo de soltar. O Senhor viu cada tentativa minha de manter vivo o que já estava se encerrando. Viu minhas justificativas, minhas orações, pedindo para o Senhor reverter o que já era direção. E mesmo assim, o Senhor continuou sendo paciente comigo. Hoje, eu não quero mais lutar contra aquilo que o Senhor já decidiu. Eu não quero transformar apego em espiritualidade. Não quero chamar medo de fidelidade. Se algo já cumpriu o propósito, me dá coragem para reconhecer. Se um ciclo já fechou, me dá maturidade para aceitar. A tua palavra diz em Salmos, capítulo 131, versículos 1 e 2, que a alma pode se aquietar como uma criança desmamada nos braços da mãe.
Eu confesso que minha alma não tem estado aquietada. Tenho insistido, tenho resistido, tenho tentado manter controle. Ensina meu coração a descansar desse jeito simples, confiante, rendido. Arranca de mim o orgulho de achar que sei mais do que o Senhor sobre o que precisa continuar. Arranca o medo de ficar sem resposta imediata. Arranca essa necessidade de ter tudo definido antes de obedecer. Eu entrego essa relação que já não flui, entrego esse sonho que já não tem a mesma direção, entrego essa fase que já ficou para trás, mas que eu ainda visito em pensamento, entrego a imagem antiga que eu tinha de mim mesmo, tudo que já terminou, mas que ainda ocupa espaço dentro de mim. Se o Senhor encerrou, eu não quero reabrir. Se o Senhor fechou, eu não quero forçar. Se o Senhor redirecionou, eu não quero permanecer parado. Coloca leveza onde existe peso. Coloca clareza onde existe confusão. Coloca paz onde existe resistência. Eu reconheço que o Senhor não tira nada por crueldade. O Senhor ajusta por amor. Mesmo quando dói, existe cuidado. Mesmo quando não entendo, existe propósito. Guarda meu coração de voltar atrás por saudade do que já não existe. Guarda minha mente de romantizar o que já foi encerrado. Me ajuda a olhar para frente sem culpa. Eu não quero viver carregando o que o Senhor já sepultou. Não quero gastar energia tentando ressuscitar o que não tem mais sopro. Recebe essa entrega, Senhor. Recebe esse desapego que ainda é tremendo, mas é sincero. Eu confio que aquilo que o Senhor prepara é mais alinhado, mais saudável, mais verdadeiro do que qualquer coisa que eu esteja tentando manter por medo. Acalma minha alma, firma meus passos, sustenta meu coração nesse processo de soltar. Eu descanso em Ti. Amém. Você não foi chamado para viver arrastando o que já perdeu vida. Deus não prolonga ciclos por apego emocional. Quando Ele encerra, existe proteção nisso. Quando Ele permite o fim, existe direção escondida ali. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Fala sobre esquecer o que fica para trás e avançar para o alvo. Não é desprezo pelo passado, é compromisso com o futuro. Sua história não termina onde algo acabou. Sua caminhada continua mais leve quando você decide obedecer, mesmo com o coração tremendo. Se essa palavra confrontou algo dentro de você, escreva nos comentários. Eu libero o que Deus já terminou. Declare isso como decisão, não como emoção passageira. Deixe seu like para que mais pessoas encontrem essa mensagem no momento certo e compartilhe com alguém que precisa soltar também. E antes de sair, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. Tem um material especial lá, preparado para te acompanhar semana após semana, com propósito, oração e direção espiritual. Um apoio para sua jornada com Deus nos dias bons e principalmente nos dias de silêncio. Deus não fecha portas para te diminuir. Ele fecha para alinhar seu destino. Confie. O que vem depois do desapego não é vazio, é direcionamento. Permaneça firme. O Senhor ainda está escrevendo capítulos que você nem imagina.